Oi! Hoje é resenha do conto Palestra a Horas Mortas, escrito por Medeiros e Albuquerque, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Estávamos no quarto 5 rapazes, atentos e silenciosos. O que estava no sofá, os olhos no teto, tirando beatamente fumacinhas curtas e pardacentas do charuto coroado de um zimbório de cinza alvíssima, era o Lúcio, um gorducho, estudante de medicina. De vez em quando tinha alguma pilhéria para cortar a narração dos outros. Assim começa Palestra a Horas Mortas, escrito por Medeiros e Albuquerque, e que conta a história desses 5 rapazes? Não, na verdade não. O que acontece por aqui é aquela típica narrativa onde vai se passando o tempo e algumas páginas e de repente a gente descobre que não é aquela história inicial que é o que de fato vale, é outra. E no caso aqui é contada por um desses 5 rapazes. Pois é. Bom, qual é a situação deles para início de conversa? Bom, eles haviam combinado, numa certa tarde, passear pela Baía do Botafogo sobre o deslumbre do luar. Só que deu tudo errado, pois começou a chover, e chover bastante. Foi muita água que foi caindo. Na verdade, um deles considerou que estava começando um novo dilúvio. E o que se faz numa situação dessa, já que você não pode passear, fica-se enjaulado dentro de alguma localidade, nem especificar exatamente onde eles estavam, mas enfim, estão lá todos eles dentro de um quarto, e para passar o tempo, o tempo de um novo dilúvio, vão ficar contando história. Cada um começou a contar alguma coisa, isso que até um tentou declamar um pouco de poesia, parece que não foi muito bem aceito. Mas de qualquer forma, o que vale é que um deles, sim, estava então a contar uma história que tinha uma feição mais verdadeira, porque de fato é algo que havia ocorrido, embora muito improvável. E aí sim, nós caímos na história do conto, a principal, que é a história de Lucas e de sua amada Virgínia. Bom, Lucas, de alguma forma, já era conhecido pelos outros rapazes, porque ele também era um estudante de medicina, e era porque ele já havia morrido em 3 anos antes. Pois é, aliás, a história foi escrita em 1900. Pois bem, então, lá pelas bandas de 1897, o Lúcio havia morrido. Então, exatamente o caos a ser contado é a história dele, sobre quais circunstâncias que ele morreu. Com certeza, sabiam da existência do Lucas, mas não sabiam as histórias mais detalhadas, digamos assim. Pois bem, ele um dia conheceu Virgínia. Pois é, conheceu num certo baile, trocaram olhares, numa outra oportunidade também a coisa foi progredindo. Bom, de fato, ficaram noivos. Só que havia um grande problema. Ela estava enferma, pois é. E ele, um estudante de medicina, já se formando, já para receber a sua colação de grau. O que ele pode fazer para salvar a amada? Será que ele consegue? Será que não? Bom, eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, mais uma vez estamos aqui naquela situação que eu não curto muito, que é aquela onde você está começando a acompanhar uma certa narrativa, começa até a se envolver, começa a fazer imaginações a respeito de como a coisa pode se desdobrar e de repente você descobre que para tudo, não é isso que você tem que prestar atenção, é em uma outra coisa. No caso aqui, a velha situação ou fórmula, de uma história embutida na outra. E o que vale é essa segunda história. E olha que de vez em quando aparece uma terceira história. Pois é a situação daqui, realmente eu não curto. Sempre quando isso acontece, é mais comum, vamos combinar, em histórias mais antigas, Os escritores mais modernos, eles não adotam muito este valor, digamos assim, porque, no fundo, se a história inicial para a história seguinte, a principal de fato, não estiver conectada, ou existir uma grande de uma relação, parece que foi apenas uma coisa de se perder tempo, pois não é aquela situação. Aí sim, algo de valor, que é a história de Sherazade. Sim, As Mil e Uma Noites. Ela tem um motivo, aliás, diário, de contar uma outra história, de embutir na sua própria história
uma outra narrativa, ou seja, se ela não agrada ali, ela vai morrer no dia seguinte. Pois bem, então há uma necessidade, mesmo que as histórias não estejam conectadas entre todas aquelas que ela conta, mesmo assim, existe um motivo inicial, né, uma base. Mas em contos, isso geralmente acontece mais em contos, né? Por exemplo, né, eu já li várias histórias do Monteiro Lobato, aliás, muitas delas resenhadas aqui num outro projeto aqui do canal, que é o Contos do Meio-Dia, onde a gente já leu um monte de coletânea do Lobatão. Ele tinha esse recurso. Ele começava um conto e às vezes eu gostava ali do princípio e falava, caramba, legal, como é que isso aqui vai se desdobrar? De repente, pumba, não é isso que você tem que acompanhar, é outra coisa. Dito e feito, o que acontece então aqui na história de Medeiros de Albuquerque. Falando nele, né? Vocês talvez não se lembrem, mas ele é muito mais conhecido, não por contos de pegadinha, não, ele é conhecido por ter feito a letra do hino da Proclamação da República. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, ou algo mais ou menos assim, ou mais ou menos afinado assim, que vale. Enfim, ele tem uma história aqui que propõe pra gente muito da mais ou menos. Ele gasta cerca de uma página e meia, quase duas, nesse preâmbulo que é a história dos 5 rapazes. E eles estão numa situação que você pensa, puxa, isso aqui que vai gerar um pouquinho de medo na gente, já que estamos dentro de uma coletânea sobre suspense, terror, horror, coisas apavorantes, sobrenaturais. Estão lá presos num quarto por causa do dilúvio que está acontecendo lá fora, né? A história a ser contada pode remeter a alguma coisa que aconteça com eles também, né? Não, não há essa associação. Então você já fica com algumas páginas perdidas. E quando entra a história de fato do casal Lucas e Virgínia, você também percebe que, cara, começa outro preâmbulo, começa outra construção de base daquela história, daqueles 2 novos personagens. E sim, é narrado então como eles se conhecem, como eles se apaixonam, e quando vem o caos de fato que é, ela vai morrer porque tem uma doença grave. No caso, ela tem tuberculose. E no primeiro momento, ela não sabe disso. Todo mundo a engana. Seu médico nunca revela o que de fato é o destino. Não, que ela vai morrer, não tem cura. Mas na verdade, o que acontece é que ela diz sim. Ela, meio sem querer, ela acaba ouvindo, através entre uma porta entreaberta, o seu destino, né? Que por causa lá da tuberculose, do bacilo de Koch, ela vai morrer. E ela, digamos que passa a se valer até um pouco do seu noivo e também da crescente obsessão, né? Ela quer saber, caramba, por que eu vou morrer disso, né? Ou por que uma coisa tão ínfima pode me matar? Sim, de fato, aí sim há uma conexão de 2 propostas, digamos assim. Bom, a gente tem o médico, então, ela acaba convencendo ele, né, a trazer um microscópio. Ele quer mostrar a ela o que a está matando. Então, com uma gota de sangue, ele consegue colocar lá na lâmina, no microscópio, e mostra a ela exatamente lá os bacilos. E ela fica impressionada, como pode uma coisa tão diminuta encerrar a minha existência? E na verdade sim, a gente pode até considerar que o texto tem alguma coisa de útil, de aprazível numa situação dessa não, né? Mas que a gente possa curtir um pouco em termos literário, exatamente a aflição que ela sente, né? A face diante do desconhecido, né? Primeiro porque ela não tinha sido notificada que ia morrer, né? O médico a enganava, dizia, não, você está melhorando, mas nada, né? Enfim, depois ela descobre sem querer e depois ela vai atrás por uma obsessão a descobrir o que é exatamente aquilo. Claro, no fundo você pensa, tá, mesmo assim com essa tensão, embora o texto tenha ganhado um pouquinho de volume, não tem lá grande coisa. E de fato, se você for analisar, parece mais uma enrolação. Mas sim, há um certo desfecho aí nesta narrativa e a gente pode até considerar que talvez seja melhor guardar um pouco, caso você não queira saber o final. E aí você pode então dar uma olhada aqui nos capítulos deste vídeo e pular lá para o ponto onde eu atribuo uma certa nota a este conto do Medeiros de Albuquerque. Pois bem, eu vou contar então aqui o spoiler do que acontece exatamente no final. Que é basicamente, né, quando então ela descobre, ela vê o que a está matando lá através da ampliação na imagem do microscópio, aí é a vez da atenção do Lucas, que era então, né, a figura
da história que estava sendo narrada por um daqueles rapazes. O foco não era Virgínia em si, o foco era em Lucas. Ou seja, ela já tem o seu destino definido. Mas em Lucas, o que vai fazer? Bom, ele sabe que ele não pode salvá-la. Um quase formado médico, né, nos seus dias de colação de grau, que vem todo esse evento da morte dela, da futura esposa, noiva e futura esposa, né? Eles nem conseguem se casar, né? Ele fica também numa certa outra obsessão. Ele quer ir junto com ela. Olha só o que ele faz. Ele exatamente se contamina do sangue dela. Numa próxima vez, né, que ela expele lá então as gotas de sangue, ele ingere ao assombro de todos à volta. E basicamente a história se encerra aí, porque dias depois o médico dela já havia dito, né, ela não passa, é hoje ou amanhã ela não passa. De fato, ela acaba falecendo. E ele, como tinha feito, né, este sacrifício, né, de querer ir junto com ela, ele também mal sobrevive a poucos dias e também acaba morrendo. E é isso. A história acaba desse jeito. Quando a história prometia ter uma coisa mais interessante, claro, tem aquela pitada ali, bem leve, de gore, que você fica, que isso, maluco, o que você fez? Você pode pensar, eu estou dentro de uma história de horror, de terror, de coisa apavorante, né? Aqui não tem nada de sobrenatural, digamos assim, né? É uma coisa pura da ciência. Todas as verdades estão colocadas, não há nada duvidoso que há por aqui. Ou seja, mas quando acontece exatamente o momento mais tenso da história, ela já acaba, e acaba sem grandes alardes, sem grandes emoções. E depois, ainda no último parágrafo, a história volta para os rapazes. E basicamente também, só para encerrar de uma maneira também... esse aqui, ó, né? O Caldas foi o que contou a história, né? Tinha esquecido o nome dele. Acabara a história. Meia-noite. A chuva passara. O luar, já então esplêndido, voando-se de um orifício da janela sobre o tapete junto ao sofá em que estava o Lúcio, parecia pendurar ao pescoço de leão, bordado a lã vermelha, um largo medalhão de prata. Alguns rococós ao final e acabou. Ou seja, não tem nada demais, né? A história volta de onde partiu e no fundo a história principal, que era a história então do casalzinho, não serviu de nada. Realmente eu fiquei frustrado ao final. Realmente a única coisa mais substanciosa que a gente encontra aqui no texto é a aflição do personagem, primeiro de Virgínia e depois do próprio Lucas. Mas isso não é o suficiente para marcar a gente após o término da leitura. A gente pode até curtir, porque isso aí também é uma coisa que é possível. A gente está gostando do texto, mas no fundo, depois que a gente fecha o livro, a gente não tem mais ligação para aquela narrativa. Ou seja, a gente vai esquecer de fato. E aqui não tem nada marcante. Com certeza não. Portanto, eu considerei realmente um texto bem fraquinho. Enfim, portanto, então, para a palestra A Horas Mortas, escrito por Medeiros e Albuquerque, eu atribuo apenas 1,5 asteriscos. Não é nada demais o que a gente viu por aqui. Agora, pelo menos, nós temos ainda outro texto aqui do escritor brasileiro. E o próximo será, deixa eu pegar aqui, fugiu, tem que dar uma olhada então no sumário. Vamos dar uma olhada aqui no autor do nosso hino da Proclamação da República. Teremos o Soldado Jacob. É isso, produção? Soldado Jacob mesmo? Acho que é. Fiquei com a sensação que eu acho que eu já li essa história, mas acho que não. Depois eu vou conferir. Se eu já tiver lido, eu pulo para outro conto aqui presente. Mas acho que sim, ainda é o Soldado Jacob, que a gente vai ver então na próxima segunda-feira aqui dentro do projeto Mês do Terror, edição 2022. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já foram apresentadas aqui para esta edição do Mês do Terror. Mas eu quero saber a opinião de vocês, caso vocês estejam acompanhando comigo a leitura desse livro, a respeito dessa história aqui do Medeiros e Albuquerque. Anotem aí nos comentários do vídeo. E tchau!